Evangelho de João, no capítulo 1. Nós estamos aprendendo muito a respeito de Jesus, reaprendendo a respeito de Jesus. E o nosso tema anual está aí na tela. Nosso tema de 2023, amá-lo, temê-lo, obedecê-lo, servi-lo. Jesus é tudo o que eu preciso. A nossa base bíblica, também muito forte, lá em Colossenses no capítulo 2, versículos 6 e 7. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Irmãos, é muito importante isso, porque isso define a nossa caminhada, a busca pelo conhecimento de Jesus. A cada dia, como a palavra do Senhor nos ensina, conheçamos e prossigamos em conhecer ao nosso Deus. E quanto mais a gente aprende do Senhor nas Escrituras, mais nós estabelecemos um relacionamento íntimo com o Deus que a gente professa servir. Então feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez, vamos falar com o nosso Senhor. Pai Santo, querido Deus, obrigado Jesus, mais uma vez poder aprender do Senhor, através da Tua palavra que é tão poderosa, Senhor. Não dá para mensurar o poder que essa palavra tem, um poder transformador, um poder arrebatador, Senhor. Nós te agradecemos porque é a Tua palavra que nos move, é a Tua palavra que nos alimenta, Senhor. É a Tua palavra que nos faz seguir em frente em meio a tantas coisas que têm acontecido no mundo. Quanto mais a gente olha para a Tua palavra, mais esperança encontramos, mais certeza de que a Tua volta está mais próxima do que nunca. Então, obrigado, Jesus, muito obrigado. Nós cremos que isso também é sobrenatural. É o Espírito Santo que nos faz lembrar de tudo que o Senhor tem nos ensinado. Então, Senhor, nós te agradecemos, nós bendizemos o Teu santo nome, porque o que seria de nós se não tivéssemos a Tua palavra, o poder transformador do Espírito Santo para nos guiar? Estaríamos todos perdidos, Senhor. Mas o Senhor nos amou de tal maneira, Senhor, que deu Teu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Obrigado, Jesus, porque quando saímos dos nossos lares para congregar com toda alegria, ao adentrar no templo, na casa do Senhor, já adentramos na certeza de que aqui o Senhor já estava nos esperando para adorar o Teu santo nome. Então, muito obrigado, Jesus. Sabemos também que de forma sobrenatural o Senhor está em cada lar que acompanha através da tecnologia, através do online, quer no trabalho, quer em casa, na rua. Ó Deus, o Senhor está em todos os lugares porque o Senhor é onipresente. Então abençoa cada lar, cada família, cada pessoa que está acompanhando esta mensagem, Senhor, que seja transformada pelo santo poder da Tua palavra. Nós oramos pois confiamos no Senhor e é no nome de Jesus que o fazemos. Amém e amém. Irmãos, nessa semana, enquanto meditava na palavra do Senhor e me aprofundava orando e mergulhando mesmo na palavra do Senhor, me bateu uma sensação de vergonha, mas uma vergonha tamanha, porque quanto mais a gente vai aprendendo de Deus, reaprendendo do Senhor, mais Deus fica evidente nas nossas vidas, e não somente isso, essa evidência do Todo-Poderoso acaba expondo a nossa fraqueza, a nossa limitação. E toda vez que eu vou me aprofundando na palavra de Deus, mesmo com o passar dos anos, cada vez mais que eu olho para Deus, eu fico admirado, impressionado, mas Deus, em contrapartida, diz e revela cada vez mais o meu tamanho e a essência do meu ser, que não tem nem comparação, e isso causa uma tamanha vergonha que realmente é indescritível. Nós estamos aprendendo a respeito de Jesus, e na semana passada, no domingo à noite, a gente falou muito a respeito de que homem é esse, que Deus é esse que a gente serve. E a gente adentrou aí em João no capítulo 1, versículos de 1 a 3. Vamos ler mais uma vez, João, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Porque a palavra do Senhor diz assim, o Espírito Santo nos faz lembrar, que no princípio era o verbo, e a gente fez aquela dinâmica aqui à noite, onde a palavrinha verbo, ou algumas outras versões aparecem, no princípio era a palavra, a gente substituiu essa palavrinha por Jesus. Até porque aqui está falando de Jesus, então não tem nenhum problema fazer aí essa dinâmica, sem alterar o significado e a profundidade do contexto. Então no princípio era Jesus, Jesus estava com Deus, e a Bíblia fala que Jesus era Deus. A Bíblia diz também que Jesus estava no princípio com Deus,
E todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus. E sem Jesus, ou seja, sem Ele, nada do que foi feito se fez. E aí a gente pulou para o versículo 14, que diz que Jesus se fez carne, ou seja, o verbo, a palavra, Jesus se fez carne e habitou entre nós. Eu não sei se já aconteceu com você, se não aconteceu, um dia vai acontecer, mas você vai se deparar com pessoas, ou com uma pessoa na sua vida, em que você vai pedir um socorro, e essa pessoa, sem você menos esperar, ela vai fazer muito além por você, daquilo que você estava esperando ou pedindo. Geralmente quando a gente pede um socorro a alguém, e o outro alguém, ele se mostra favorável a nós, geralmente a gente espera que ele atenda aquele pedido de socorro e isso já nos basta. Mas sempre tem pessoas que vai muito além dessa prestação de socorro nas nossas vidas. Vai muito além das nossas expectativas. Se nunca aconteceu com você, no dia que acontecer você vai ficar maravilhado, vai se surpreender. E muitos até dirão assim, olha, eu devo a minha vida àquela pessoa. Eu devo muito àquela pessoa porque no momento que eu mais precisei, aquela pessoa se mostrou amiga, se mostrou realmente um verdadeiro socorro, um porto seguro na minha vida. E aí a gente guarda isso para o resto das nossas vidas, eu não tenho dúvidas disso. Mas quando a gente olha o que Jesus fez, se a gente não aprofundar o entendimento nas ações de Cristo, a gente nunca vai conseguir amar como a Bíblia ensina, a gente não vai conseguir temer como a Bíblia ensina, a gente não vai obedecer com a profundidade exigida pelas Escrituras, e o serviço então estará comprometido. E falar que Jesus, como no nosso tema anual está mostrando aí, falar que Jesus é tudo o que a gente precisa, isso vai ser muito limitado. Até porque só quem precisa mesmo de Jesus é quem reconhece o estado em que se encontra e a essência que compõe a sua presença, a sua participação no mundo que a Bíblia descreve como jaz no maligno. Por que tudo isso, irmãos? Porque quanto mais a gente se aproxima das Escrituras e percebe o que Jesus fez por nós, isso traz uma sensação de vergonha terrível. Porque quando a gente olha o que Jesus fez e o que a gente deixa de fazer, ou pode fazer e não faz, a gente se sente envergonhado. Quando eu olho para essa palavra aqui e percebo quando a Bíblia mostra que Jesus sempre existiu na eternidade passada, que Jesus sempre foi o Deus, estava com Deus como a Bíblia se refere, eu tenho que olhar para Jesus com olhos diferenciados, com olhos espirituais. Porque senão a minha humanidade, que é limitada e depravada, ela vai limitar Deus na minha vida e vai comprometer a minha caminhada. Olhando para esse texto em João no capítulo 1, a gente precisa se perguntar o que foi que Deus fez. E quando eu observo que João, que era o mais novo dos apóstolos, ele teve a honra e o privilégio de ser o último escritor vivo a trazer aqui as revelações de Deus, porque não somente o evangelho foi escrito por esse apóstolo 65 anos depois que os outros evangelhos talvez fossem escritos, a gente não chega a um consenso, nenhum historiador vai chegar a esse consenso, mas por volta dos anos 87 a 90 depois de Cristo, nós tínhamos a revelação completa das Escrituras, tanto no evangelho de João, quanto na primeira, segunda e terceira carta de João e o Apocalipse. E João teve o privilégio dado por Deus de trazer detalhes que a gente não consegue mensurar. Por exemplo, quando a gente olha aqui para a palavra do Senhor, olhe que profundidade a Bíblia nos traz. O que foi que Deus se fez? Porque uma coisa é saber que Deus criou os céus e a terra, que Deus fez aquilo e aquilo outro, mas o que foi que Deus se fez, irmãos? E aí eu quero trazer nesta manhã alguns contrastes do que Deus foi capaz de fazer por mim e por você, na profundidade que vai além do que a gente conhece de maneira superficial, que quando se fala o que foi que Jesus fez, que é tamanho na sua vida, a gente vai dizer, ele morreu por nós, ele morreu numa cruz por mim e por você. Mas pastor, isso já não é o suficiente? É maravilha, só que isso traz um certo comodismo. A gente fica de uma forma muito superficial vendo um Cristo morto e talvez para uns poucos o ressurreto. Mas quando a gente olha o que Deus passou na pessoa de Cristo,
isso traz uma reflexão e talvez uma vergonha muito profunda, que é também revertida, convertida em alegria. A gente olha para a palavra do Senhor e percebe, nesse primeiro contraste, que o eterno Deus, na pessoa de Cristo, se fez carne. Olha que coisa tremenda. João 1,14, a Bíblia fala que o verbo se fez, a minha versão traz assim, ó, e o verbo se fez carne. Irmãos, dentro desse primeiro ponto, o Espírito Santo poderia ter dito para o jovem João, simplesmente, olha, escreve aí, que Jesus, o Deus Criador dos céus e da terra, se tornou homem e habitou no meio do povo. Simplesmente assumiu uma humanidade, mas não, irmãos. A gente olha para a palavra do Senhor e o Espírito Santo escolhe uma palavra que a gente considera, pelo menos na nossa cultura ocidental, algo meio bruto, mas é para deixar claro o propósito de Deus nas nossas vidas. O verbo se fez carne. E isso aqui nos ensina e mostra a profundidade da renúncia de Jesus, quando Paulo escreve aos irmãos em Filipos e diz que ele se esvaziou. Tendes em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, o qual, sendo Deus, não usurpou ser igual, ou agir da mesma forma, antes se esvaziou, tomando a forma de servo. E quando a gente olha para a palavra de Deus, o apóstolo João, ele quer mostrar aqui que o próprio Jesus, ele foi Deus, ele é Deus em forma de carne. Isso significa que o nosso Deus Todo-Poderoso, ele assumiu um corpo humano. Ah, pastor, mas eu sei disso. Todos nós sabemos, mas quando ficamos na superficialidade, não imaginamos as consequências para um ser divino, espiritual, sem pecado, dessa decisão que foi tomada em favor de mim e de você. Irmãos, quando a Bíblia fala que o verbo se fez carne, significa que o eterno Deus assumiu um corpo humano limitado ao tempo e ao espaço. O que é que significa isso? O que é que a gente entende por limitação? Por exemplo, eu estou chegando numa idade que eu já percebo que algumas limitações estão acontecendo na minha vida. Eu tenho um péssimo hábito de infância, porque boa parte da minha adolescência e da minha juventude foi aqui no Vale dos Lagos. Eu sempre morei, só um apartamento aqui no Vale que eu morei no térreo, mas nos outros 5 aqui que a gente mudou, a gente sempre morou depois do primeiro andar. E eu tenho um péssimo hábito, desde pequeno até hoje, por exemplo, quando o interfone lá do prédio não está funcionando, que chega alguma encomenda, o carteiro grita, buzina, quando eu desço para abrir, eu desço correndo, é mania. Aí Dani fala, eita filho, vai derrubar o prédio? É porque vai, e claro, um homem depois dos 40 descendo correndo, mas é uma mania, um péssimo hábito, eu desço correndo até hoje. Eu fazia isso com maestria, pulava de 2 em 2 degraus, agora não, agora é cada degrau, não aguento mais. Desço correndo, antigamente descia correndo de 2 em 2 e voltava correndo, descalço. Ainda desço descalço, mas desço de 1 em 1 degrau, naquela reta que dá para mais degraus, eu vou mais devagar, e na volta eu subo correndo? Quem disse? É descer correndo, né, Lio? Mas na volta, eu subo andando, degrau por degrau, e chego em casa, não sou mais nenhum menino. E isso é Deus mostrando na engenharia da criação do meu corpo que eu tenho limitações e que está chegando, e que eu não posso mais manter certos hábitos. Irmãos, aí refletindo na palavra do Senhor e usando tantos exemplos corriqueiros na minha vida, eu olho para Cristo e quando eu leio a palavra do Senhor que diz que o verbo se fez carne, Jesus se fez carne, eu não decidi, Marcelo, não decidi que essas limitações começariam a aparecer nos meus 42 anos, eu não decidi isso. Isso faz parte da minha natureza. Mas pense em Jesus de natureza única, o próprio Deus encarnado, que simplesmente decidiu, ele decidiu se fazer carne e assumir todas as nossas limitações. Isso traz uma profundidade tremenda, porque o Deus que a gente serve, quando o escritor aos Hebreus diz que nós não temos um sumo sacerdote qualquer, mas temos um que se identifica com nós, que se compadece de nós, é Deus dizendo, olha, eu apenas não morri numa cruz por você, eu me fiz carne por você, eu assumi as limitações que você tem,
porque eu te amei. O espaço e o tempo que eu criei, porque eu não tenho necessidades naturais de envelhecimento, ou de estar preso e sujeito a um tempo, eu simplesmente decido, por amor, a adentrar no tempo e no espaço, em forma humana. É surreal imaginar que o Todo-Poderoso agora tinha um corpo que simplesmente se cansava. É surreal imaginar que o Todo-Poderoso agora podia sentir fome e sede, quando num passado eterno e glorioso não tinha necessidade de nada disso, irmãos. O Deus encarnado, ele sentiu a dor e a tentação que todos nós sentimos e derramou sangue precioso numa morte, e a Bíblia chama que não foi qualquer morte, foi morte de cruz. Percebeu como esse primeiro contraste traz uma sensação de impotência e de vergonha para nós que somos humanos, o que Deus foi capaz de fazer por nós? Mas não para por aí não, porque o segundo contraste, nesses versículos que a gente leu, é que aquele que vivia em toda a eternidade passada com Deus, a Bíblia diz que se fez carne e fez o que mais? Habitou entre nós. Aqui eu gosto porque essa palavrinha habitar, ela remete, na cultura oriental, ela arremete ao Velho Testamento. Ela vem de uma palavra que dá origem a tabernáculo. O que era o tabernáculo? Lembra que o povo de Deus, ele era errante por toda a terra, mesmo toda a terra pertencendo a Deus, e cada vez que o povo saía de uma região para outra, armava tendas, refazia o tabernáculo, ia sempre de local em local para se estabelecer. Essa palavrinha aqui, quando fala que Deus se fez carne e habitou entre nós, eu posso traduzir aqui no nosso ocidente, na nossa cultura, por tabernaculou. O que é que significa isso? Deus fez tendas, Deus construiu moradas no nosso meio. Mas pastor, isso aí talvez seja mais tranquilo e não cause muita vergonha. Olha, isso aqui é assustador, porque quando a gente olha para o eterno Deus, que fez a entrada neste mundo e habitou entre nós, e o próprio João diz que os seus não receberam, veio para o que era seu, e os seus não receberam, não conheceram, a gente tem que olhar com os olhos da fé e perceber que o eterno estava agora morando no meio do seu povo. A mente não consegue compreender sair de uma mansão com todas as regalias para uma casa pobre, sem piso, sem banheiro, com rachaduras, com goteiras, porque decidiu fazer isso. Não precisava, mas decidiu fazer isso. E olha, a vinda de Jesus, a materialização, a encarnação não poderia ter sido pior quando a gente olha e imagina como era o estábulo e a manjedoura que Jesus nasceu, que ele foi acolhido e recebido. A gente vê nas épocas de Natal tudo bonitinho, o presépio, a manjedoura bonitinha, Maria representada ali com um sorriso no rosto, José também todo feliz, os reis magos, os animais que falam nas fábulas que são contadas, e o bebezinho lindo naquela manjedoura cheirosa. Mas não era assim. A manjedoura daquele tempo, o estábulo naquele tempo, era tão fedido, tão podre, que hoje algumas mamães de primeira viagem, que dizem assim, ó, não encoste muito no meu filho porque o perfume talvez seja muito irritante para suas narinas. E realmente é. É um bebezinho que estava 9 meses em uma barriga e de repente vinha ao mundo para respirar. E talvez aquele incômodo cítrico de determinado perfume ou doce de determinado perfume, isso seja nocivo para o bebê. Já imaginou Jesus numa manjedoura, no meio de um verdadeiro chiqueiro, irmãos? Com aquele fedor de animal, fedor de vaca, de boi, de cavalo, e aquele bebezinho ali sentindo esse fedor, porque simplesmente decidiu largar a sua mansão celestial para vir morar conosco. Aí eu estava lendo um dos escritores que eu amo muito, o Packer. Esse eu assumo até falar. Tem um livro que se chama Conhecendo a Deus. E é interessante, um determinado trecho eu listei aqui,
Ele diz assim, ó: a história é sempre embelezada quando a contamos de Natal a Natal, mas ela é realmente ao contrário. Aí o Packer, ele diz assim, ó: ela é cruel e detestável, mas o mundo transforma de uma forma que a gente comece a ver uma certa beleza mundana em tudo o que acontece e não dê a devida atenção que Jesus merece. Porque é tudo muito florido, tudo muito arrumado, tudo muito bonito. E olha, irmãos, lendo esse livro, eu posso concordar tranquilamente com esse escritor, nesse trecho aqui, sabe por quê? Porque pense comigo, Jesus, que sempre desfrutou do perfeito amor, o mundo hoje está clamando por amor, por paz. Pense comigo a perfeita paz e o perfeito amor. A Bíblia diz no versículo 11, está aí em João, no Evangelho de João, no versículo 11, imagine, Jesus desfrutando do primeiro amor, aliás, do amor eterno, perfeito, e de repente a Bíblia diz que veio para o que era seu, e os seus não receberam. Irmãos, vamos nos colocar aí, porque ninguém nasce crente, ninguém nasce. Então os seus não receberam. Quando fala que os seus não receberam, é porque Deus é o dono de tudo, de toda a criação. E a própria criação não recebeu a Jesus, irmãos. A gente olha para Jesus, quando a gente não conhecia, a gente desprezava Ele. E Ele veio por nossa causa. Por que que Jesus nasceu no estábulo? Por que que ninguém cedeu uma cama àquela mulher em trabalho de parto? Para nascer o Filho do Homem, como a Bíblia descreve. Irmãos, esse nascimento de Jesus, ele foi o prenúncio da vida que Jesus viveria nesse mundo caído. Então foi dificultoso no seu nascimento para mostrar que a vida dele não seria fácil, e nem dos seus seguidores, dos seus filhos. E muita gente diz: eu sou filho do Altíssimo, eu sou filho do Altíssimo, eu não mereço isso. Nós merecemos, irmãos. Nós merecemos porque o Criador dos céus e da terra mostrou isso no nascimento. Não teve vida fácil nem no seu nascimento, para nos ensinar que a nossa vida não seria fácil. Mas tem um terceiro contraste, porque se a Bíblia fala que o Verbo se fez carne, Ele habitou entre nós, a gente agora tem que entender a vida de Jesus durante o processo de crescimento e amadurecimento. Porque senão eu vou olhar para uma cruz, ver um Jesus morto, entender que Ele morreu, ressuscitou e acabou. Imagine como foi a vida comum de Jesus. O Rei dos Reis agora vivia a vida comum de um carpinteiro. E nada comparado ao marceneiro de hoje. Não tem nada a ver com o marceneiro de hoje, que tem as suas ferramentas até sofisticadas para os dias de hoje. Mas pense comigo, aquele que vestiu as vestes do céu. Aquele que foi envolvido pelas asas de vários anjos ao seu redor, clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Agora estava com roupas que eram verdadeiros trapos. E tem gente nos dias de hoje que se coloca em posição que o que define essas pessoas são suas roupas. Mas não param para imaginar as roupas que Jesus, enquanto encarnado, ele utilizava na época. Não conseguem imaginar que aquele que vivia sentado no trono do universo tinha nascido num estábulo fedido, muitos animais gritando ao seu redor. Jesus, que conhecia o incenso do céu, sentindo o cheiro do pecado da humanidade, simplesmente porque decidiu, por amor a mim e a você, eu vou descer e vou habitar no meio deles, viver uma vida comum a deles. E a gente consegue também perceber, dentro desse último contraste, que é muito chocante, que traz aí as limitações,
do nosso Cristo, a gente precisa lembrar que Ele criou os céus e a terra. Quando a Bíblia fala que no princípio criou Deus os céus e a terra, a gente tem que pensar onde foi que Jesus estava. Estava ali no processo de criação. Ele estava criando também, mas agora era um ser dependente, aquele que chamou o universo à existência, agora, no seu nascimento, emitia um som de um bebê chorando. O que havia sustentado no princípio todas as coisas com beneplácito do teu poder, estava precisando que alguém trocasse suas fraldas. É surreal, irmãos. Quando eu comecei a observar a profundidade disso que João estava trazendo para nós, isso traz uma sensação que é indescritível. Porque isso acaba impactando as nossas vidas de uma forma assustadora. E esse impacto da encarnação de Cristo, ele tem significados. Porque quando a gente entende a essência do que Jesus viveu, aliás, do que Ele abriu mão para viver por mim e por você, isso tem que mudar a nossa forma de pensar de alguma forma. A nossa conduta, o nosso trato. Porque, meus irmãos, o impacto final da encarnação de Jesus é que nós podemos ter salvação diante de tudo que Ele fez. Não somente quando a gente olha a árvore apenas pelas folhas, mas envolve também o caule, envolve a raiz. E a raiz envolve essa encarnação de Jesus. 1 Timóteo 1,15, estamos diante de alguém que está preso, que é o apóstolo Paulo, escrevendo para um jovem solto, o jovem Timóteo, que estava também aprendendo a respeito de Jesus nessa caminhada. E Paulo não abriu mão de ensinar a Timóteo mesmo estando preso. Fiel é o que, irmãos? Fiel é a palavra, fiel é esta palavra. E digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para fazer o quê? Salvar pecadores. Todos nós somos pecadores. Imagine se Jesus não viesse ao mundo. Imagine se Jesus nos deixasse aí para sofrer, ou por conta das nossas próprias lutas para nos salvar. Mas não, Ele veio ao mundo e simplesmente não disse, olha, está todo mundo salvo, já vim ao mundo, eu subo aos céus. Ele veio e viveu a nossa vida, irmãos. Ele viveu literalmente as nossas vidas, e isso é muito profundo. A gente volta para aquela ilustração do começo, quando tem alguém que faz alguma coisa por nós, a gente clama por socorro e alguém nos dá algo, e a gente diz assim, ó, eu devo a minha vida àquela pessoa, porque aquela pessoa me socorreu. Mas já parou para pensar o que Jesus fez por você? E o que você precisa fazer por Jesus? Isso faz toda uma diferença. Porque se Jesus não tivesse vindo ao nosso mundo, e vivido a nossa vida, e morrido a nossa morte, não teríamos a esperança da salvação. E tudo isso Ele fez por amor ao Pai, e por amor a mim e a você. E a gente tem que pensar, imaginar e refletir como seguidores de Cristo que veio em carne. Nós precisamos também viver uma vida de fragilidades, mas não no sentido de que eu vivo uma vida sem esperança qualquer, é que a minha fragilidade, ela reflete a vida de Jesus, e assim como Jesus, Ele soube viver na dependência do Espírito Santo, eu conseguirei também em Cristo, nas minhas fragilidades e limitações, porque se Ele venceu, nos mostrando e nos dando o exemplo na dependência do Espírito Santo, eu posso também. E aí a gente ouve versículos, o próprio Pedro, abra sua Bíblia em 1 Pedro no capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2, versículo 12. Ele diz assim, mantendo exemplar o quê? Vosso procedimento. No meio de quem? Dos gentios. O que é que a Bíblia está nos ensinando? Precisamos manter o exemplo no meio daqueles que não conhecem a Jesus. Pense comigo, se a gente diz conhecer a Jesus, e a gente não mantém um exemplo no meio daqueles que não conhecem, que tipo de amor é esse que a gente vai levar para o mundo? Aí Pedro continua, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos incrédulos, no meio dos gentios, para que naquilo
que falam contra vocês, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, façam o quê? Glorifiquem a Deus no dia da visitação. A gente não precisa chegar para o mundo e dizer, olha, eu sou crente, eu frequento tal igreja, nada disso. Pelo nosso procedimento, as oportunidades são criadas e as pessoas irão se chegar a nós e irão perceber e perguntar, vem cá, você é diferente. Você não fala nada de Deus, eu nunca vi você falando e de repente eu vejo na sua postura que tem uma ligação aí, você é espiritualista, olha só, dizem assim. Aí você tem uma oportunidade para falar do amor de Deus. Irmãos, não me canso de falar e dou sempre testemunho aqui. Eu tenho amigos que não conhecem a Jesus. Eu participo de grupos de games no WhatsApp. Tem um grupo específico, gente que me acompanha, manda até um abraço. E me respeitam. E eu digo para eles, olha, vocês são diferenciados. Eu respeito a fé de cada um de vocês, mas vocês são diferenciados porque vocês me respeitam. Eu estou nesse grupo desde 2017, 2018, se eu não me engano. E vocês nunca faltaram com respeito. Sabe o que é que eles dizem? Não é para mim vai descer nem nada não. É porque, pastor, você é gente boa e você nunca impôs aqui a sua fé a ninguém. E a gente tem a ideia de que um homem espiritual deve agir assim. Incrédulos, falando. Eu falo incrédulos não no sentido pejorativo, mas daquele que ainda não teve um laço de intimidade com Jesus. E aí tem um monte de gente que diz, não, eu sou pastor, eu sou evangelista, eu sou missionário, eu sou crente, mas no convívio acaba difamando o nome de Jesus, porque não conhece com profundidade o que Jesus fez e não segue. E aí Pedro diz, olha, eu conheço a Jesus, eu sei o que ele passou enquanto bebezinho, enquanto criança, enquanto adulto, o que ele fez por mim, e digo para vocês, mantenham exemplar o vosso procedimento no meio das pessoas que não conhecem a Deus. Porque quando elas proferirem maldade ou alguma coisa contra vocês, elas vão se envergonhar. E esse ministério, irmãos, faz parte da vida de cada crente. De conhecer a Jesus, de buscar Ele, de temer, de seguir os seus passos. E mesmo que você pense que não tem um ministério na igreja ainda, você tem um ministério quando você sai por aquela porta. Você tem um ministério no seu lar, você que conhece a Jesus. Você tem um ministério no seu trabalho, você tem um ministério na sua escola, na faculdade, você tem um ministério dado por Deus. Você pode acompanhar alguém que está passando por uma luta sem impor a ela a sua fé, porque isso é obrigação do Espírito Santo. A Bíblia fala que é Ele quem convence o homem, não somos nós. Ele convence o homem do pecado, justiça e juízo, não somos nós, irmãos. Você tem um ministério, você pode adentrar esse mundo daqueles que não conhecem a Jesus e ser pequeno Cristo na vida dessa pessoa. Talvez Deus chame alguns de vocês para sair da zona de conforto, a se dispor com essas pessoas que estão precisando de socorro. E você foi socorrido e socorrida por Cristo, porque Ele deixou a glória para te socorrer e para me socorrer. Você faz parte do corpo de Cristo. Você é membro desse corpo. E quanto mais você conhece de Jesus, mais se aprofunda do que Cristo fez, mais em locais Ele vai te colocar para que você seja a luz na vida dessas pessoas. À medida que nós, enquanto cristãos, refletimos da disposição que Jesus teve de deixar tudo por nós, isso muda a nossa concepção de atitude lá fora. A nossa zona de conforto, ela começa a ser fragmentada, porque entende que mesmo nas dificuldades Jesus estará conosco. O Espírito Santo não abandonou Jesus na sua missão. Jesus disse, eu vou ao Pai e eu não vos deixarei órfãos, enviarei outro Consolador. Está conosco o tempo todo, a gente só precisa orar para que o nosso Senhor Jesus nos dê olhos espirituais para enxergarmos cada oportunidade. Porque Jesus nos mostrou isso mesmo enquanto bebezinho, enquanto criança, jovem, adulto. E Ele pode nos dar essa visão. Se Jesus foi capaz de abrir mão de tudo que tinha para viver uma vida comum a nossa, dentro de toda uma limitação para nos dar a salvação, olha, quando eu penso
para com aquele que me prestou um socorro no dia que eu mais precisei, sem menosprezar o socorro, porque até isso é mão de Deus, Ele usa pessoas para nos socorrer. Quando a gente compara o socorro que vem das mãos de Jesus e o que Ele fez por nós, a gente começa a pensar, eu faço mais para Deus ou eu faço mais para os homens? Que isso seja a nossa reflexão nessa caminhada. Só assim vamos amá-lo com profundidade, vamos temê-lo com profundidade, obedecê-lo com toda a profundidade e servi-lo com profundidade. E aí poderemos dizer, Jesus é tudo, não é parte não, Jesus é tudo que eu preciso. Pai amado e querido, obrigado, Senhor. Obrigado por Tua palavra de encorajamento, palavra que nos anima, Senhor, nos impulsiona. A gente não consegue medir, não consegue mensurar o alcance dessa palavra. Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é um Deus zeloso, é um Deus que perdoa, entende as nossas fraquezas, como a Tua palavra revela, sabe que nós somos pó, mas que esse conhecimento não seja um limitador das nossas atitudes, a nos conformar com a nossa pequenez. Somos pequenos? Somos, mas somos aqueles que servem ao Senhor, seguem em frente, porque somos capacitados pelo Teu Santo Espírito. E a Tua palavra fala assim, que importa que o Senhor cresça e que venhamos a diminuir. E a mesma palavra nos ensina que sem Ti nada podemos fazer. Então nos capacita, Senhor, nos encoraja e nos faz lembrar de tudo o que o Senhor fez por nós. Porque nós Te amamos e queremos Te servir melhor, aguardando, Senhor, mas olha, aguardando com muita expectativa o dia da Tua vinda. Nós Te amamos e oramos no Teu maravilhoso nome, Jesus. Amém e amém.